Então, agora eu vou falar do módulo de roteamento. Então, qual que é o objetivo do camada de roteamento? É tentar descobrir um caminho entre a fonte e o destino. Então, a ideia que eu falei para vocês que o carteiro tem que entregar uma carta para vocês. Então, o carteiro tem que descobrir um caminho, uma rota da onde ele está até a caixa de correio de vocês. Então, é necessário, então, descobrir um caminho, normalmente, do nosso sensor até a estação base, para poder transmitir, então, os dados através de vários saltos dos dados sensoriados. Pode ser também que o nosso sensor queira transmitir alguns comandos, a estação base, desculpa, queira transmitir alguns comandos para o nosso sensor. Por exemplo, colete mais rápido, ou pare de coletar, ou ative outro sensor. Então é necessário então que o nosso sensor comunique com a estação base comunique com o nosso sensor. Então para isso é necessário então protocolos de roteamento. E esses protocolos precisam ser, em termos de energia, eficientes. Porque, como eu disse, a bateria é restrita. Você não quer gastar a bateria muito rápido, você quer que o nosso sensor funcione. E existem, então, basicamente dois padrões de tráfego na rede de sensores. O primeiro padrão é o que eu chamo de disseminação. Você tem uma fonte e todos os destinatários. É quando a estação base quer mandar um comando para os nossos sensores. A estação base quer falar, coletem dados a cada 5 minutos. Então, essa é uma ordem, um comando. Então, a gente chama isso de disseminação. E o outro padrão é o que a gente chama de coleta, que é o contrário. Todo o nosso sensor quer transmitir dados para a estação base. Então, a gente chama isso de coleta. Também é possível que a gente tenha o que a gente chama de point-to-point, que é o que tem redes peer-to-peer, que o nosso sensor queira comunicar com outro nosso sensor. Então, nós temos esses 3 padrões. Então, agora eu vou falar o padrão de coletar. Alguns algoritmos de roteamento que nós temos são: se você utilizar a localização do nosso sensor, que a gente chama de Coordinate Space, nós temos então o Bigton Vector Routing e também tem o GPSR. Esses 2 protocolos são baseados na localização que o nó está. Também os nós podem se mover em alguns casos. Então aí a gente tem uma rede que a gente chama de ad hoc, então a gente tem o TinyAODV e o Time. Não se utiliza protocolos AODV normalmente em redes de sensores, porque eles normalmente não são voltados para consumir menos energia e normalmente requerem maior quantidade de memória. Por isso que chama TinyAODV. Vocês têm que fazer algumas restrições com relação às restrições do nosso sensor. O outro protocolo que nós temos é para fazer uma árvore de coleta, que é a estação básica coletar os dados de todos os nossos sensores. Então nós temos uma árvore de coleta que é o Multihop LQI, e depois nós temos o CTP. Eu vou falar no CTP daqui a pouco. E está em progresso fazer um padrão desses protocolos, que é um padrão do IETF, que regulariza os protocolos. A ideia é que esse padrão depois se comunique com a internet. Então a ideia de um protocolo de roteamento de coleta é o seguinte. Então nessa figura aqui a gente tem vários usuários na internet, ok? E eles então comunicam com uma estação base, que é essa nuvem aqui. Nós podemos ter uma estação base ou várias estações bases. Isso é possível também. Então, a estação base são esses nós aqui. Aí nós temos, então, a rede de sensores, que é formada pelos nossos sensores que eu mostrei para vocês. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é coletar os dados dos nossos sensores para a estação base. Então, a ideia, então, é que os nossos sensores transmitem os dados até a estação base. Então, a gente chama isso de coleta. Então, aqui nós temos o que a gente chama de árvore de roteamento. É como se fosse que o nó 10 seja uma estação base, ok? E os outros nós sejam apenas nós que capturam e queiram transmitir dados. Percebam que nós temos nós folhas que apenas coletam e repassam os dados. A aresta aqui significa quem é vizinho de quem. Então, por exemplo, o nó 11 ele é vizinho do nó 12 e do nó 10.
Então, o 11 divide o meio com o nó 12. Então, quando o 11 quiser transmitir, ele divide o meio com o nó 12. Então, no protocolo de roteamento, aqui a gente tem uma árvore. Por que a gente tem uma árvore? Que é em gráfico, porque isso aqui não tem ciclos. E por que não tem ciclos? Porque a ideia aqui é que todo mundo queira transmitir para a estação base. Não tem ciclos para evitar de uma mensagem ficar circulando na rede e nunca chegar no destino. Certo? Então, se não tem ciclo, a mensagem não vai ficar rodando e não chegar no destino. Por isso que é útil ter uma árvore de roteamento. Se o sensor cair também, o resto vai embora. Se o sensor cair. Aí, então, se você tiver, por exemplo, aí depende da sua densidade. Se o sensor cair, você pode, em vez de transmitir para o 11, você transmitia do 13 para o 10. Entendeu a ideia? Então, quando o nosso sensor cai, você tenta transmitir para o nó acima. Mas, claro, que dependendo de quem morrer e não tiver mais vizinho, aí você vai ter uma rede que vai ser bipartida. Então, essas são as duas características. A primeira é que não tenha ciclo para poder a mensagem chegar no nó de destino final. E a segunda é que esteja todo mundo conectado. Então, você tem que ter, se você tiver N nós, você tem que ter uma árvore, ou seja, tem que ter N menos 1 link sendo usado. Por isso que uma árvore é o ideal. Garante que todo mundo está na rede e garante que não tem ciclo. E também tem o padrão que todo mundo comunique com a estação base. E as linhas aqui em roxo é o que a gente chama de fluxo. O fluxo só olha quem que é o destino e quem que é o emissor. Então aqui nós temos que o fluxo do nó 20 é esse aqui. Ou seja, é uma rede que a gente chama de multi-hop. Passa por vários saltos. O fluxo 20, então, o pacote vai do nó 20 para o 16, para o 14, para o 12, até chegar na estação base, que é o nó 10. Então aqui nós temos um exemplo de uma rede de roteamento e que utiliza vários ciclos, vários saltos. Então, para você construir uma árvore de roteamento, o que você precisa? Você precisa do que a gente chama de cada nó precisa ter um pai. É para quem que eu vou mandar, para quem que eu mando a mensagem. Então, o pai é para quem que é o próximo na minha árvore de roteamento. Então, localmente, cada nó só precisa saber para quem que eu tenho que mandar a mensagem. Então, o nó 20 só precisa saber que precisa mandar a mensagem para o 16. Aí é o problema do 16 mandar a mensagem. Então, basicamente, a informação que o nó local precisa ter é só quem que é o próximo para quem que eu passo a mensagem. Então, o nó 20 não precisa saber todo o fluxo, todo o caminho do fluxo para chegar no nó destino. Ok? Então, dessa ideia, você tem um algoritmo que é distribuído, localmente, com pouca informação, você consegue fazer os pacotes chegarem de todos os nós até a estação base. Então, utilizando o que a gente chama de árvore de roteamento. Então, o CTP é chamado de Collection Tree Protocol, e a ideia é essa. Ele monta protocolo, é distribuído, roda em todo o nosso sensor e monta uma árvore de roteamento, que garante que todo o nosso sensor, os dados vão chegar até a estação base. E quais são os objetivos? É consumir pouca energia, porque está rodando no nosso sensor, seja robusto e seja também consiga funcionar mesmo que o nosso sensor morra, ou então que a qualidade do sinal fique ruim. Se a qualidade do sinal estiver ruim com algum nosso sensor, ele muda o roteamento para outro nosso sensor, evitando os ciclos, e mesmo assim funcione. Então, ele utiliza o que a gente chama de 4 bits para estimar qual o link escolher, e tem uma tabela que transmite beacons com periódicos adaptativos, e utiliza pacotes de dados para determinar qual o melhor link, para quem que eu devo mandar, qual link que eu vou utilizar, para quem que eu devo mandar meus pacotes. Então, ele utiliza o que a gente chama de 4 bits para estimar qual link eu vou escolher. Por exemplo, nessa arquitetura aqui, o nó 11 poderia tanto mandar para o 10 ou poderia mandar para o 12, que mandaria para o 10. Por que então que o 11 escolheu mandar para o 10? Porque a característica do link parece que é melhor para ele mandar, que é o link mais robusto, causa menos interferência. Então, para saber qual link escolher, o CTP utiliza 4 bits. O primeiro bit que ele chama de compare, que está na camada de roteamento. Então, o CTP é o que a gente chama de cross-layer. Ele utiliza informações da camada física e de enlace, e não só de roteamento, para determinar qual link de roteamento ele quer. Então, a gente chama isso de cross-layer.
Ele usa informação das camadas de baixo. Então ele utiliza o compare, que pergunta se esse link é importante. Ou seja, se eu retirar esse link, eu vou causar, a rede vai ficar bipartida? Então, ele tem uma tabela de quais possíveis vizinhos e quais links, se eu adicionar, que vai causar ciclo na rede. Então, ele utiliza esse bit. O outro bit que chama de pin é que ele mantenha o link na tabela ou não. Então, ele tem uma tabela com os links e escolhe um desses subconjuntos de links para determinar para qual que ele vai mandar. E o pin indica se o link deve ficar lá ou não. Ele utiliza o link chamado, o bit que ele chamou de ECK, que é o seguinte: se você manda um pacote, o receptor transmite de volta se ele recebeu o pacote ou não. A gente chama isso de confirmação, do inglês acknowledgement. Então ele utiliza no camada link se ele está recebendo esse pacote de confirmação ou não. Porque se ele não estiver recebendo pacote de informação, implica que o receptor não está recebendo a mensagem. Ou seja, aquele link não está bom. O nosso sensor não está conseguindo comunicar com aquele receptor. Então é necessário que ele mude o link. Certo? Então ele utiliza essa informação de uma outra camada, que é a camada do link layer. E finalmente ele utiliza um outro bit que ele chamou de white, que é o link da camada física. Que é o seguinte: quando você recebe um pacote, você também recebe a qualidade do pacote. Qual a qualidade do sinal? Então, pelaquela qualidade do sinal, você pode saber se o canal tem muita interferência ou não. Então, se aquele link tiver com o pacote recebendo o canal com muita interferência, você não quer aquele link. Então, ele utiliza o bit que ele chama de white para saber se ele deve mudar o link ou não. Você deve escolher outro link para fazer o roteamento. Então, o CTP é o padrão mais comum utilizado atualmente em redes de sensores. A pergunta é como é que o CTP evita ciclos. Aí a resposta é, para isso que ele utiliza o compare. Ele tem uma tabelinha dele e também precisa saber dos vizinhos para saber se ele pode mudar o link ou não. Porque se ele mudar o link para o outro, que já estava mandando mensagem para ele, isso vai causar um ciclo na rede. Então esses protocolos são feitos de maneira tal que quando você escolhe o link, você escolhe o link de maneira que você não vai causar um ciclo na rede. Ok? E agora o que nós temos é o padrão que o IETF está fazendo, que é conectar a rede de sensores com a internet. Então esse é um padrão que é chamado de SIX-LowPAN, que é a ideia de utilizar pacotes IPv6 na rede, utilizando o chamado Request for Comments 4.944. O RFC normalmente é muito utilizado em redes quando você quer fazer um padrão para um protocolo. Você começa a escrever um texto e a ideia é que todo mundo tem direito de opinar, por isso que chama Request for Comments. Então, normalmente todo protocolo, você pode procurar, tem um número e tem o comentário, a definição dele descrito em texto. Então, a ideia aqui é que você possa utilizar pacotes do IPv6 na rede de sensores. Mas a rede de sensores ela tem que ter baixo consumo de energia, e o pacote IPv6 normalmente é grande para rede de sensores. Então, aqui a ideia é que estão estudando formas de comprimir, fazer compressão no pacote e que todos os nossos sensores entendam, e o gateway faz a conversão do pacote IPv6 para um pacote de rede de sensores. E a ideia então que vai ser utilizar um padrão para fazer coleta, para transmitir dados, que a gente chama de upstream, e o source route para fazer da estação base para o nó. Ok? Então essa aqui foi a parte que eu chamei de coleta. Nós também temos o que a gente chama de disseminação, que é o contrário da coleta. Ou seja, eu tenho uma estação base e quero transmitir um comando para os nossos sensores. Então está aqui, os usuários na internet tem um ou mais. Vai ter um ou mais nossos sensores. E aí, eles querem transmitir os dados, um comando para a rede. Por que essa disseminação é importante?
que pode permitir que o administrador reconfigure a rede, ou então mande alguma consulta à rede, ou então algum comando. Então pode permitir até que reprograme a rede. Pode ser que tenha algum erro no software e você queira mudar o software. Você não vai ter que viajar até lá onde você instalou, lá na floresta, para reconfigurar o software, certo? Você pode então mandar o binário do software de novo. Então, para isso que serve a disseminação. A ideia é, dado a estação base aqui, transmitir comandos para os modos. E aí os modos, então, podem transmitir os dados novamente para a estação base. Quais são os desafios? Primeiro é consistência. Todos os nós têm que receber a mesma informação. Segundo, é a questão de tempo. Você quer que todos nós recebam a mesma informação daquele tempo. Você não quer que o nosso sensor tenha recebido uma informação de um binário e não receba do binário mais novo e o outro nosso sensor recebeu do binário mais novo. Porque pode ser que o binário mais novo seja incompatível com o binário antigo, certo? Então aqui está a dificuldade. Você quer transmitir algo e que todos concordem que aquele algo é o mais novo. E também tem que ser robusto e tolerante a falhas. Por quê? Por exemplo, você está transmitindo o binário do código novo, você não quer perder. Imagine você está instalando algo e deu algo errado. E aí, o que você faz? Tem problema, não morreu. Você não vai ter como ir lá de novo. Então é dentro que esses protocolos, eles sejam consistentes, todos tenham a mesma informação, também tenham a informação do binário mais novo e também sejam tolerantes a falhas. E vocês querem também consistência eventual, ou seja, eles entrem em um consenso, mesmo que depois a rede fique por um tempo desconectada. Então, no espaço de projeto dos protocolos de disseminação, nós temos a categoria de tamanho que você queira transmitir para o nosso sensor. Então, nós temos 3 categorias. Nós podemos querer transmitir todo o binário para o nosso sensor. Então, normalmente, são muitos dados. Então, é um programa que você queira retransmitir. Para isso, existem os protocolos Deluge, UPS e FQ. Você pode transmitir dados de tamanhos médios, que é utilizado, por exemplo, o Internet e o TOS Thread. Você pode querer transmitir comandos ou scripts para o nosso sensor poder executar. Não é tão grande quanto o binário, mas não é tão pequeno quanto só 1 byte. Ou você queira transmitir apenas alguns parâmetros de configuração. Ao invés, por exemplo, de coletar dados a cada 5 minutos, colete a cada 3 minutos. Então, isso aí são comandos pequenos. Então, aqui nós temos uma tabela que compara o espaço de projeto desses protocolos. Então, nós temos o parâmetro de configuração, que permite se vai ser a configuração ou não. Aí tem se é flexibilidade, o custo e a frequência que você faz isso. Se você quiser só mudar a configuração, você vai querer fazer isso frequentemente. Tem um custo baixo e a flexibilidade é baixa. Se você quiser mandar um script, você não vai querer fazer isso sempre. Então, a frequência é média e transmitir o script tem transmitir maior número de pacotes. Então, ele tem um custo maior. E se quiser transmitir um novo binário, você não vai querer fazer isso sempre. Só quando tiver alguma coisa que sabe que está errada. É igual lá update de algum software, porque algum problema de segurança que deu. Aí você faz o update. Então a frequência é baixa, mas tem um custo alto, porque você vai ter que transmitir um binário que tem que transmitir muitos pacotes. E em teoria você pode transmitir uma grande quantidade de objetos utilizando pacotes pequenos. Só que você vai gastar energia e banda para isso. Então aqui nós temos as famílias de protocolos. Vai depender então do tamanho de dados que você quer transmitir e se vai ser robusto ou não. Então, para dados pequenos e robustos, nós temos o DRIP, e se for não robusto, nós temos o RBP, e também um outro protocolo muito famoso é o Flooding. O Flooding consiste do seguinte, em português é inundação. Ao receber uma mensagem, você retransmite essa mensagem. Basicamente é isso.
Então, com isso, quando a estação base mandou a mensagem, o nosso sensor vai ouvir e vai repassar essa mensagem. Só que isso tem um custo de mensagens muito alto, que acaba que todo mundo na rede tem que transmitir, e às vezes você pode ouvir uma mesma mensagem várias vezes. Se você já tiver um custo médio, para isso existe o protocolo na arquitetura tem, chamado de TRD, e se você quiser mandar um binário muito grande, você tem por exemplo, o DLUT.